O entrevistado dessa semana é o deputado Hermínio J. Barreto. Deputado, olá, é um prazer recebê-lo para essa entrevista. Eu sei que o senhor, além de político, também é muito conhecido pela sua paixão pelo esporte. Bom, o esporte é um negócio que o Brasil, ele é apaixonado. O esporte em si é alguma coisa que todo cidadão precisava participar, ter conhecimento, se envolver no esporte. Porque o esporte faz amizade, faz com que a nossa saúde melhore bastante, E, acima de tudo, o esporte envolve a formação da personalidade das crianças. Portanto, desde criancinha, de 6, 7 anos de idade, quando eu comecei o meu primário na cidade de Campo Grande, eu jogava futebol, Não só o futebol, mas praticava o tipo de esporte também. E ao chegar em Rondonópolis com aproximadamente 17, 18 anos de idade, Portanto, a maior parte da minha vida é aqui nessa cidade. Tenho uma paixão por essa cidade, pelo estado de Mato Grosso, quando era todo ele. Depois da divisão, continuo gostando do Mato Grosso do Sul, mas Mato Grosso, Rondonópolis, é realmente a cidade que sou muito apaixonado por ela e pelo seu povo, que é um povo, os mais antigos são pessoas que merecem todo o nosso respeito, porque construiu essa cidade, contribuiu com o crescimento dessa cidade e foi responsável pela construção da nossa querida Rondonópolis. É claro que depois chegou as pessoas do centro-oeste, do centro-sul e do sul do país para continuar contribuindo com a formação de uma economia muito gigante aqui na cidade e na região sul do nosso estado. Então a minha vida, ela começou desde criança já gostando de política, Com 6 anos de idade, 7 anos de idade, se não me falha a memória, eu comecei minha vida política sendo candidato a presidente da minha sala de aula no primário. Então faço política por convicção mesmo. Fico decepcionado quando a política parte pelo lado financeiro, pela compra de voto, pelas negociações para se ganhar uma eleição. Nunca fez parte do meu vocabulário e a população conhece a minha história. E aqui em Rondonópolis comecei também a vida política, isso 6 anos lá em Campo Grande, na sala de aula. Depois aqui, quando terminamos o científico no colégio estadual, eu me candidatei a presidente do Grêmio da minha escola, do famoso colégio Manuel Pinheiro aqui da cidade de Rondonópolis. E logo depois comecei a participação política com os políticos daqui, doutor Zanetti Cardinal, Hélio Garcia, Afro Stefanini, que são os primeiros políticos que ajudaram a construir muito essa cidade. Eu fico com sentido quando alguns candidatos ou prefeitos, ex-prefeitos, comentam que foi tudo que tem em Rondonópolis foi ele que fez. Eu acho que essa cidade tem que relembrar os seus ex-prefeitos, como Hélio Garcia, que é mais da minha época, Zanetti Cardinal, que construiu todas as estradas vicinais, o seu Afro Stefanini foi, para mim, um dos melhores parlamentares que teve nesse estado. Aí vem os mais novos, Dr. Rogério Salles, Fausto Farias, Carlos Bezerra, que deu a sua participação, a sua contribuição para o crescimento de Rondonópolis, e depois os mais novos aí, incluindo eu, que tive a honra e o orgulho de ter sido prefeito da minha cidade. E o meu envolvimento com futebol, porque eu lá em Campo Grande já participava no início, com 15, 16 anos, eu participava de uma emissora de rádio chamada Rádio Cultura de Campo Grande, depois Rádio Educação Rural, ao lado de um grande amigo, irmão meu, Gilberto Pereira Guedes, um dos grandes narradores esportivos do interior brasileiro. E aí eu comecei a ouvir ele, comecei a gostar. E aí fizemos aqui, cheguei em Rondonópolis dizendo que gostaria de trabalhar na rádio. A nossa rádio era a Rádio Branife de Rondonópolis. As pessoas que estão me vendo, que conhecem a história da cidade, sabem do que eu estou falando. E a Rádio Branife, então, havia os clássicos do futebol amador, e o maior clássico aqui era Santos e Batidinha. Eu já cheguei assumindo que era torcedor do Santos Futebol Clube. Aqui, o futebol amador, cheguei até a jogar. E então, nós fizemos a primeira transmissão esportiva pela Rádio Branife. Foi gravado o jogo, gravado no gravador antigo, E aí os locutores anunciaram de que à noite seria colocada a gravação desse jogo. E eu narrei esse jogo e a cidade inteira parou, não tinha o advento da televisão,
parou para ouvir Santos e Batidinha num empate de 2-2. E aí comecei, a população gostou do meu trabalho, né? Todo mundo ouviu, né? Mulheres, as pessoas, homens, crianças, juventude, né? Aí, ó, tem um locutor aí, Hermínio Barreto, que depois houve um nome artístico de J. Barreto e a população me conhece muito como J. Barreto. Hoje, politicamente, Hermínio J. Barreto ou J. Barreto, como queiram. E aí começou, então, a formatação da minha carreira no rádio. Depois de tantos anos assim na carreira de política, o senhor tem que mais pretensões? Olha, eu continuo gostando de política, com as minhas decepções, né, na atual política, né, mas feliz porque acho que o Brasil está sendo bem dirigido pela presidente Dilma. Mato Grosso, que é um estado que cresce de 6% a 8% ao ano, é o maior crescimento brasileiro hoje, né? Participo ativamente da vida política, cobrando as coisas pela minha cidade, pela minha região. Sou um político que faço política como se o voto fosse distrital. Não saio daqui para ir lá em Sinop, Canarana buscar voto. Eu busco voto apenas e tão somente na minha região, né? De Alto Taquari até Jaciara. Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Tesouro, Guiratinga, Rondonópolis, Poxoréu, Jucimeira, Jaciara e São Pedro. É o meu distrito. Por isso, às vezes as pessoas falam, o deputado Barreto não foi no Nortão, porque depois eu não vou fazer atuação lá. Agora, se você for em Alto Taquari, em Alto Araguaia, Alto Garças, Guiratinga, Poxoréu, próprio Rondonópolis, saber do meu trabalho político, do meu envolvimento pelas coisas dessa cidade, a população toda ela conhece. Então eu faço, tomara que um dia o Brasil se modernize, que o Congresso tenha coragem de fazer a reforma política, tendo o voto distrital, porque aí não é o dinheiro que vai mandar mais. Eu vejo candidatos que vêm lá do norte e gastam dinheiro aqui. Candidato de outra cidade vem aqui e compra o voto. E depois tem as contas totalmente acertadinhas, aí esse não é ficha suja. Mas comprou a eleição. Eu sou meio de falar a verdade, tem hora que eu fico revoltado com isso. A pessoa gasta 6, 7, 8 milhões de reais para se eleger deputado, para se eleger prefeito, depois fica cheio de compromissos, né? Então, minha forma política é outra. E por isso eu tenho dito até que estou ficando decepcionado com a política por isso. Mas continuo trabalhando, sou um deputado que estou lá atuando, brigando pelas nossas rodovias da região sul, mesmo decepcionando com a política, mas continuo cobrando. Se eu tenho o direito de cobrar, eu vou continuar cobrando do governo do estado. Barreto, em uma entrevista com o deputado Wellington Fagundes, ele me disse que o senhor seria um dos favoritos, ao ver dele, para pré-candidato a prefeito de Rondonópolis, mas ele me disse que o senhor não tem essa pretensão. É verdade. O deputado Wellington sempre colocou o meu nome como preferido dele, né? E ele que já tem 6 mandatos de deputado federal, já foi candidato 2 vezes a prefeito, não teve a felicidade de ter sido prefeito. Eu, particularmente, gostaria de ver o Wellington prefeito, com toda sinceridade, porque acho ele rompante, corajoso, determinado, enfrenta todos os problemas, vai para cima. No atual momento seria um grande prefeito. Eu, como já fui prefeito, e fui prefeito, eu costumo dizer no bate-papo com as pessoas que fui prefeito na época errada. Eu sou prefeito hoje, com uma arrecadação de 30 milhões de reais por mês. Olha, eu não sou engenheiro, mas sou tarado por obras públicas, né? Eu ia fazer uma reforma da escola, eu ia olhar como está sendo reformada a escola, construir um complexo esportivo como o do Atlântico, da Vila Operária, do Conjunto São José, eu ia de manhã cedinho ver essas obras. Então eu realmente sou apaixonado por obras, porque também eu me inspirei politicamente em 2 políticos lá de Campo Grande. No ex-prefeito e senador Levi Dias, que foi um dos maiores prefeitos do Brasil, e no ex-governador Pedro Pedrocian. Foi o grande governador desse estado quando era inteiro. Aliás, eu tinha uma frustração de não ter sido eleitor na época que o Pedro Pedrocian foi candidato a governador, e não fui eleitor porque não tinha idade, tinha 15, 16 anos de idade. Então, eu me inspirava aqui em Rondonópolis, mas fui prefeito na época errada pela inflação, porque não tinha recurso de nada, né? O prefeito tinha que ser criativo na época. Então eu agradeço muito ao deputado Wellington,
não só o deputado Wellington, mas parte da população me para na rua, nas filas das casas lotéricas, no estádio aqui do Lutero Lopes, perguntando se eu não seria prefeito. Então eu vejo que depois, passados 20 anos, a população sabe fazer julgamento. Ela conversa, os mais novos relembram dos mais antigos conversando sobre a minha administração aqui em Rondonópolis. Então eu fico muito feliz quando, passado 20 e tantos anos, meu nome ainda é lembrado para ser prefeito. Mas eu agradeço muito as pessoas que lembram, ao próprio deputado Wellington, que eu volto a dizer, para mim seria o grande candidato a prefeito em Rondonópolis, né? Seria um grande prefeito pelo trânsito que ele tem em Brasília, 6 anos, 6 mandatos em Brasília, e acho que ele seria o grande prefeito. Mas também tem dito que não quer. Então nós vamos esperar até junho, julho, na data das convenções, para que nós possamos ter um prefeito ativo, que governe com modernidade, que tenha coragem e determinação, que não seja populista, que seja popular, mas não populista, demagogo, né? E que faça um grande governo. Barreto, como que você vê a situação da Copa de 2014 aqui no estado? Eu vejo como uma grande vitória para o estado. Em que pese o interior do nosso estado ter sido prejudicado pelas obras, né? Porque o governo do estado de Mato Grosso, com o caderno de compromissos que assinou com a Federação Internacional de Futebol Association, a FIFA, e aí o ex-governador Blairo Maggi foi quem se empenhou muito para trazer a Copa de Mato Grosso. Quem sai ganhando muito com a Copa de 2014, não pelos 30 dias de 4 jogos que vai ter na nova arena do nosso futebol, mas por aquilo que vai ficar, pelo legado que vai ficar para Cuiabá, né? As mudanças no trânsito de Cuiabá, obras estruturantes que vão acontecer com viadutos, trincheiras que vai ser modificados lá. Então tudo isso Cuiabá vai ganhar muito. Mas claro, aí com a nossa posição política, aí eu me incluo nessa posição de luta, né? Por exemplo, a MT 040 está sendo com recurso do Ministério do Turismo, que liga Rondonópolis, Fátima de São Lourenço, indo ao Pantanal, né? Então é uma luta minha e do deputado Wellington Fagundes, que isso aí a população sabe perfeitamente. Então a gente acaba ganhando também com a Copa de 2014, né? Aqui mesmo no estádio Lutero Lopes, no CT do União, é o único CT que está inscrito para que possivelmente um país, né, depois do sorteio da FIFA, possa visitar a cidade com construção de bons hotéis que estão sendo feitos em Rondonópolis. E com a construção desse belo CT que a União tem, a melhoria do CT que vai acontecer, o próprio Lutero Lopes que vai passar por melhorias com a cobertura do estádio Lutero Lopes com emenda minha de R$500 mil em convênio com o prefeito Zé Carlos do Pátio, de mais de R$300 mil. O estádio vai estar preparado para treinamentos de uma equipe, como a Argentina, como o Chile, como uma equipe europeia, não sei quais equipes que vão disputar aqui em Cuiabá. Mas Rondonópolis pode ser beneficiado com esse sentido. Barreto, como que você avalia a atual situação política aqui de Rondonópolis? Olha, Rondonópolis precisa voltar a ser a cidade que lidera o Sul, né? Com a presença da Ferronorte, da LL chegando aqui, nós temos que ter a liderança da região Sul. Quando eu digo isso, não é que nós temos que trabalhar apenas por Rondonópolis, nós temos que olhar as cidades que fazem parte da economia da cidade. Porque quem mora em Guiratinga, quem mora em Primavera, quem mora em Poxorel, Jaciara e Jucimeira, precisa vir gastar o dinheiro no comércio. Quando eu participo de uma audiência pública lá em Alto Taquari, pedindo para o governo do Mato Grosso do Sul construir aquele restante de rodovia lá, que hoje está construído, e eu participei ativamente, mesmo sendo deputado de Mato Grosso, mas com a penetração na região lá do extremo sul do nosso estado, é porque esses dias mesmo aqui vendo, depois que asfaltou os 60 quilômetros ligando a Costa Rica a Chapadão, eu vejo carros de Costa Rica e de Chapadão do Sul fazendo compra no nosso shopping, fazendo compra no nosso comércio. Então Rondonópolis precisa ser a grande líder dessa região aqui, para que o nosso comércio seja fortalecido. Rondonópolis precisa lutar muito pela emancipação da nossa Universidade Federal. Precisamos ter cursos de medicina, de direito na nossa Universidade Federal. Precisamos continuar lutando muito, a sociedade precisa se unir em torno disso. Mas não só de Rondonópolis,
para que haja um fortalecimento da região sul. Obrigado, viu, Barreto, pela sua entrevista, por compartilhar com a gente a sua história. Muito obrigada. Eu quero cumprimentar ao Ricardo, a você, Miriam, ao Varley, a todos os jornalistas do Mato Grosso Agora, parabenizar por esse tipo de programa que vocês têm.